Boa noite, igreja. Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, não somente hoje, mas para todos sempre, amém? Glória a Deus. Que alegria hoje podermos iniciar mais uma campanha de missões nacionais e que todos nós estejamos com o nosso coração fazendo parte dessa campanha, para que no final o resultado de tudo, das nossas ações, das nossas orações, das nossas ofertas, de toda a nossa mobilização, seja de grande alegria e traga grandes resultados, juntamente com as demais igrejas, para o avanço missionário no campo brasileiro e também por onde quer que o Senhor mandar. Amém? Glória a Deus. Amados, esse tema é um tema muito sugestivo, é um tema de grande impacto na nossa vida. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Grave isso no seu coração, grave isso na sua mente. Só Jesus Cristo salva. E o versículo aqui, que dá base para esse tema, que nós lemos agora há pouco aqui, que é João 14, versículo 6, que diz: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E se nós pensarmos nesse versículo, em palavras contrárias a essas verdades que o próprio Senhor Jesus proferiu aqui, nós vamos ver como está a situação de muitas pessoas que ainda não conheceram o Senhor ou que estão distante do Senhor, né? E assim, nós temos que entender e orar para que essas pessoas venham a fazer nascer no seu coração ou renascer ao Senhor Jesus, que é o único que nos salva. E eu entendo assim, que aquele que não está no caminho, naquele propósito, está perdido, né? Não importa qual seja a realidade da pessoa, não importa o que ela esteja vivendo, não importa como ela esteja vivendo, se não está no caminho do Senhor, ela está perdida. E quem não está na verdade, está enganado nessa vida. Você pode se apoiar em verdades para você que traga alegria, que traga paz para o seu coração, mas se você não estiver pautado na verdade, que é a palavra do Senhor, a verdade que é dita nessas palavras, há um tremendo engano na nossa vida. E quem não tem vida, está morto. Morto espiritualmente, é a pior morte que nós podemos ter, é a morte espiritual, é a morte que nos separa de Deus, o Todo-Poderoso, que nos deu o fôlego de vida, que nos criou, que sabe tudo a nosso respeito, que cuida de nós, que nós queremos a sua bênção, queremos o seu cuidado, queremos o seu favor, mas se nós não estivermos no seu caminho, não estivermos na sua verdade, nós estamos mortos espiritualmente, estamos separados de Deus. Por mais que nós venhamos a proferir que nós somos de Deus, por mais que nós venhamos a proferir que nós somos de Jesus, mas se nós não estivermos na sua verdade, no seu caminho, nós estamos mortos. E se nós não atentarmos para essa situação, enquanto se prega a palavra, para que nós tenhamos a consciência do que é que nos separa de Deus, nós vamos somente nos deparar com essa verdade no dia que nós estivermos todos nós diante do tribunal de Cristo e será proferida a sentença para todos nós, aqueles que vão ficar para a vida eterna e aqueles que vão ter a morte eterna.
Somente nessa hora, aqueles que não vão ter o privilégio da vida eterna, que vão ser sentenciados ao castigo eterno, à morte eterna, que vão se deparar que estavam mortos espiritualmente, mas a palavra é pregada, a palavra é proclamada exatamente para esse fim. E com essa palavra nós temos que entender que nós temos o poder para a salvação. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 16, que ele não se envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, né? Poder de Deus para a salvação. Então, eu quero falar essa noite sobre o poder que salva, o poder que salva. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 28, vamos ler do 16 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 26. Vinte 16, perdão. 28, 16. Amém? Por que vocês estão sentados ainda? Nós vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quero frisar aqui, eles foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, a Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos pelas tuas maravilhas, pelo teu poder, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, está fazendo e há de fazer. Pai, nos dá o privilégio de entendermos a tua palavra, para que assim possamos acolher no nosso coração, praticar, Senhor, aquilo que o Senhor nos ordena, e no nome de Jesus sermos transformados para o louvor da tua glória. Abençoa, Senhor, cada um aqui, e que todos nós possamos sair daqui hoje, diferente da maneira que nós entramos. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Poder sentar? Amados, essa porção da palavra que nós lemos, ela tem como título, pelo menos na minha Bíblia, a grande comissão. E nós lemos aqui 5 versículos, versículo 16 a 20, e o versículo central, o versículo do meio, é o mais forte, vamos dizer assim, é o que traz a mensagem mais forte, e por ser do meio, não por acaso, é um divisor de águas. Essa mensagem está sendo falada e anunciada por Jesus aqui, quando ele foi ressuscitado, Jesus ressurreto aqui, juntamente com os seus discípulos, mas nós podemos entender aqui, nestas palavras de Jesus, principalmente no versículo 18, quando ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. É um divisor de águas, um divisor de águas. Foi-me dada toda a autoridade, foi dado o quê? Poder para Jesus, nos céus e na terra. Então, ele é o poder que salva, Jesus Cristo, ele é o poder que salva, e aqui,
Nesse versículo aqui, que ele é um divisor de águas, eu quero falar algumas maravilhas do poder de Deus que se manifestou na vida de todos aqueles que presenciaram a sua vinda, e que todos nós temos a alegria de tomar conhecimento disso através das Escrituras Sagradas, da Bíblia, que é a palavra de Deus. E podemos, então, ver muitas maravilhas do poder de Deus manifesto durante o seu ministério, durante a sua vida. E a partir do momento que chega esse ponto aqui, que ele proclama, que ele profere essas palavras, que foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, a partir de então se inicia um novo momento. Então nós vamos falar de 2 momentos aqui, do poder de Jesus, do poder que salva. E eu quero falar de algumas coisinhas aqui, para que nós possamos atentar para esse poder. O poder de Jesus, ele foi manifesto em várias passagens, em todos os evangelhos, evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, evangelho de João, e por todas as escrituras no Novo Testamento, onde fala de Jesus revelado, do seu poder, do seu milagre, do seu cuidado, de tudo aquilo que ele fez por todos nós. E vemos muitos milagres manifestos na vida daqueles que necessitavam, milagres de cura, de libertação, cegos que passaram a enxergar, pessoas que passaram a voltar a andar e tiveram as suas vidas restauradas, pessoas libertas e tudo mais. Vemos a maravilha de Deus manifestas em várias passagens. Mas esse poder, ele ficou mais evidente no momento da sua morte e ressurreição, principalmente. Por quê? Porque quando se aproxima da sua morte, Jesus chama os seus e começa a falar que em breve ele estava partindo, mas ele iria voltar. E aqueles que andaram com Jesus, participaram do seu ministério, andaram com ele, começaram a se entristecer diante da possibilidade de perder aquele que trouxe a transformação de vida para aqueles homens, pescadores, que tiveram suas vidas transformadas em homens que passaram a pescar homens, foram pescadores de homens, tiveram as suas vidas transformadas, e eles começaram a se entristecer, e de certa forma até esqueceram que Jesus falou para eles em várias passagens, que era necessário ele passar por tudo aquilo, que era necessário ele sofrer e padecer e ser crucificado, para que todos nós fôssemos salvos através da sua morte. Esse poder passou a ser mais evidente na sua morte, na sua crucificação, na sua ressurreição. Portanto, eu quero destacar alguns momentos desse poder, nesses momentos aqui, para que nós possamos atentar para esse poder, e depois nós vamos falar do outro momento, depois que ele profere as palavras, que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra, todo o poder. Eu queria que você voltasse um capítulo, Mateus 27, o versículo de número 66, que diz assim, olha, e eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, e lacraram a pedra. O que está acontecendo aqui? Se você ler a partir do versículo de número 62, você vai ver que depois que Jesus foi crucificado, e depois da sua crucificação, ele foi colocado no sepulcro, era um sábado,
Era um sábado, e diz aqui, o versículo 62, no outro dia, que era o dia seguinte da preparação dos chefes, dos sacerdotes, era um sábado, né? Esses sacerdotes, os fariseus, dirigiram-se até Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo aquele impostor, se referindo a Jesus, ele disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Versículo 64, ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Porque este último engano será pior do que o primeiro. Versículo 65, Pilatos falou: levante-se, levem um destacamento. Respondeu Pilatos: leve um destacamento, podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Depois que Jesus foi sepultado, estava no sepulcro, eles lembraram, as autoridades religiosas que perseguiram Jesus, lembraram que Jesus havia dito que no 3º dia ele iria ressuscitar. E eles, com medo que isso acontecesse, porque eles provocaram a morte de Jesus e não queria mais que ele ressurgisse, e nem que sequer conversa surgisse a esse respeito, eles lembraram que Jesus havia dito que no 3º dia ele iria ressuscitar. Então, aquelas autoridades, entre aspas, religiosas, foram até Pilatos. Olha, lembramos que aquele impostor falou que no 3º dia ele vai ressuscitar. Manda para nós uma guarda, um destacamento, para que a gente faça segurança no sepulcro. E assim a gente vai se ver livre, para evitar que os seus discípulos venham aqui, roubem o corpo, e depois venham dizer que Jesus ressuscitou. Isso estava na cabeça dele, de maneira assim, pensando que Jesus fosse um qualquer, que não tivesse esse poder. E esse versículo de número 66 até parece piada, me perdoe aqui a expressão, até parece piada, que olha só, e eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem o destacamento montando guarda, lacraram a pedra. O destacamento aqui, segundo a guarda romana, era composta de 4 a 16 soldados, o destacamento. E eles levaram, tendo esse destacamento lá de Pilatos, levaram esse destacamento e montaram um esquema de segurança, ali em volta do sepulcro, lá, para que os discípulos não chegassem lá, para roubar o corpo. E ainda fizeram mais, lacraram o sepulcro, selaram o sepulcro. Não sei se você já leu na Bíblia, ou tomou conhecimento, que as cartas de antigamente, elas eram seladas, colocavam uma cera no envelope lá, e o rei, com o seu anel, ele selava aquela massa, aquela cera, e ali não podia ninguém abrir, porque estava lacrado. E o que é que eles fizeram? Lacraram o sepulcro e selaram, para dizer assim: olha, ninguém aqui vai abrir, para depois não falarem que Jesus ressuscitou. Jesus Cristo é o poder que salva. Não era um destacamento que ia impedir a ressurreição de Jesus. Não era um destacamento qualquer e um selo na pedra que impediu a ressurreição de Jesus. Ele é o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Dá continuidade na história, no capítulo de número 28, a gente vê um momento que vem um anjo e senta e tem um terremoto, e aquela pedra é aberta, e os guardas ficam ali extasiados como mortos.
E o sepulcro está vazio, porque Jesus Cristo ressuscitou. Ressuscitou. E chegam as mulheres ali, que foram levar especiarias para embalsamar o corpo, fazia parte da tradição judaica, né? E o anjo diz: o que é que vocês vieram fazer aqui? O sepulcro está vazio. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E amados, Jesus Cristo, Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele é o poder para a salvação. Um destacamento de 16 soldados que seja, não iria impedir a ressurreição de Jesus. Ele tem poder para nos salvar, e Ele morreu para esse fim, e assim foi consumado o seu propósito, a missão da qual Ele veio em vida, para trazer para nós a vida eterna, no nome de Jesus, a salvação, o perdão dos nossos pecados. O seu poder é tão grande, que pensando em destacamento de 16 soldados, me vem em mente um versículo muito maravilhoso, versículo de Romanos 8, 32, que Ele morreu por nós, como não nos dará com Ele também todas as coisas? E eu lembro da libertação do gadareno. Lucas capítulo 8, versículo 26 a 39, Jesus, Ele atravessa o mar com o único propósito de salvar aquele gadareno. E nesses versículos de 26 a 39 de Lucas 8, o versículo de número 30, Jesus pergunta para aquele homem endemoniado: qual é o seu nome? E ele responde: Legião. Legião. Aquele gadareno respondeu. E para que você tenha noção, legião, o exército romano, uma legião de soldados no tempo de Augusto, porque eu falo assim no tempo de Augusto, porque havia algumas variações com o tempo, né, do número de soldados, mas no tempo de Augusto, uma legião de soldados era composta por 6.826 soldados, sendo que 1.100 soldados de pé, e mais 726 soldados montados a cavalo. Imagine só, aquele homem gadareno possesso de demônios, e ele estava possesso por uma legião de demônios, 6.826 demônios naquele corpo. E se a gente ler a história desse gadareno, a gente vai ver que ele vivia no cemitério, ele comia restos humanos, ele se cortava com pedra, ninguém se aproximava dali porque tinha medo daquele homem. Aquele homem estava perdido, longe da sua família, a sua família não queria mais ver ele, mas não importava quantos demônios estavam ali, porque o poder de Jesus chegou naquele homem e libertou aquele homem para a glória de Deus. 16 soldados não impediu a ressurreição, 6.826 soldados, demônios, não impede que Jesus liberte um pobre pecador. Ele tem o poder da salvação. E nós temos que ter isso em mente, porque nós precisamos, porque são muitas pessoas que precisam desse poder para serem salvos, pessoas perdidas nas drogas, pessoas perdidas no mundo da prostituição, pessoas perdidas, enveredadas aí no mundo, enganadas com aquilo que se propõem a fazer, pessoas que precisam ser libertas
Nós precisamos desse poder na nossa família para libertar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Jesus é o poder para salvar o perdido. E nós temos pessoas na nossa família que precisam de salvação. Talvez você conheça uma pessoa que faz parte da sua família que precisa de salvação. E precisamos clamar por esse poder na vida dessa pessoa, para que o Espírito Santo de Deus convença ela do pecado, ela se arrependa e confesse a Jesus como Senhor e Salvador e também seja liberta no nome de Jesus. E nós precisamos nos alegrar com isso, precisamos nos revestir desse poder e entender que assim como nós fomos salvos, os perdidos também serão no nome de Jesus. Nós precisamos somente dobrar nossos joelhos. Nós precisamos fazer com que os perdidos ouçam que Jesus Cristo é a única esperança, que Jesus Cristo é o único que salva. Nós não podemos esperar cruzar os nossos braços e achar que só a igreja, só o pastor e aqueles que estão com o pastor têm essa missão. Não, todos nós podemos ministrar a palavra. E não se preocupe se a pessoa ouvir a sua palavra transmitida, a palavra da verdade, a palavra que salva, o poder que salva, e não fizer menção de nada. Nós somos semeadores. O Espírito Santo de Deus vai convencer no nome de Jesus e aquela pessoa vai ser salva no nome de Jesus. Amados, um outro momento, uma outra demonstração de poder que salva, está no capítulo 28. Capítulo 28, o versículo 10. Que diz assim: então Jesus disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá me verão. Que situação é essa aqui? Depois do sábado, o domingo, tendo começado o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e se assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram, os guardas lá que estavam um esquema de segurança, guardando lá o sepulcro lá, os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia, está vazio, né? Mas vão depressa e digam aos seus discípulos, aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Notem que eu os avisei. E as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus encontra elas no caminho, né? E disse: salve! E elas se aproximaram dele e abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E aqui Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos, se dirijam para a Galileia, e lá eles vão me ver. E aquelas mulheres foram e anunciaram que Jesus havia ressuscitado. Houve alegria entre os discípulos, e eles lembraram da palavra de Jesus. Ele disse que ia ressuscitar, e aquilo moveu o coração deles, e eles partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia indicado. Lembra que eu falei? Versículo 16: vá para a Galileia, para o monte que Jesus indicara. Que
Que monte é esse? O Monte das Oliveiras, diz os estudos, o monte aonde Jesus começou o seu ministério, o monte aonde Jesus pregou as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, o monte é onde Jesus foi várias vezes ali para orar, o monte que marcou a vida de Jesus, e agora ele ia ter o seu encontro com os seus discípulos ali no monte, encerrando esse momento ali, né? Ele iniciou o seu ministério lá, e ele estava encerrando o seu ministério ali, depois de ressurreto, para aparecer para os seus discípulos, e eles chegaram lá no monte, lá, e ficaram por lá, na Galileia, naquele monte, ficaram por lá. Alguns duvidaram, diz o texto que nós lemos, alguns duvidaram, ficaram ali, será se é verdade mesmo? Será se ele vai aparecer? Né? Será se ele vai aparecer? Tomé era o que mais, era cheio de dúvidas, e Jesus chega ali naquele local, e eles ficaram amedrontados e cheios de alegria, mas ao mesmo tempo, será se é ele? Será se é ele? Imagine só a cena, né? Aquele que transformou as vidas daqueles homens, aqueles que eles acompanharam e viu eles fazer vários milagres, que foi morto, a esperança deles havia ido por água abaixo, agora aquele homem volta a aparecer novamente, né? Volta a aparecer novamente, e eles veem Jesus, será se é ele? E eu imagino a cena, conforme descrito aqui no texto, que depois de Jesus perceber que eles estavam ali, duvidosos, Jesus se aproxima deles e diz: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer, amados, que Jesus indicou o Monte das Oliveiras para encontrar com o seu povo, e ali teve aquele momento de alegria, que Jesus proferiu essas palavras. O que eu quero dizer para você, que a história não para por aqui. Jesus foi assunto aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele vai voltar. A palavra de Deus diz que Ele vai voltar para buscar a todos aqueles que o confessaram como Senhor e Salvador, e Ele vai nos levar para a Nova Jerusalém, e ali nós vamos viver com Ele para todo sempre. Os discípulos tiveram a alegria de encontrar com Ele no Monte das Oliveiras, aonde Ele começou o seu ministério, viveu ali com eles ali, e nós vamos viver eternamente com o Senhor, no nome de Jesus. A todos aqueles que confessaram o Senhor, poder de Deus para salvar, poder de Deus que nos dá a alegria da vida eterna, poder de Deus que leva a esperança para o perdido, e isso precisa ser anunciado aos quatro cantos, ao mundo todo. Jesus salva, Jesus Cristo é o único que salva, e Ele tem o poder para trazer a salvação para o perdido. Por último, um outro momento aqui também, da demonstração do seu poder, capítulo 28, a partir do versículo de número 11, né? 28, 11, e diz que enquanto as mulheres estavam ali a caminho, alguns dos guardas se dirigiram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido, né? Os chefes sacerdotes haviam ido até Pilatos e pedido para eles que mandassem um destacamento para lá, e montaram aquele esquema de segurança, para dizer isso: olha, não deixa que ninguém venha roubar o corpo aqui. Mas aconteceu que houve um terremoto e tudo mais, a pedra foi rolada, e agora, depois que os guardas estavam lá, e agora? Como é que vai ser? Os guardas foram até os chefes dos sacerdotes relatar o que é que tinha acontecido, né? E quando os chefes dos sacerdotes se reuniram, vou ler aqui a partir do 11 de novo, e quando as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas se dirigiram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. E quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano e deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte:
os discípulos deles vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto vocês estavam dormindo, enquanto nós estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro, uma soma de dinheiro para ficarem calados, e fizeram tudo o que havia sido instruído. E então, essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje, quando a Bíblia foi escrita. Amados, grande mentira foi anunciada. Jesus ressuscitou, mas eles quiseram cobrir essa ressurreição com uma mentira. Olha, falam lá que vocês dormiram, e eles foram lá e roubaram o corpo. Toma aqui um dinheiro aqui para vocês proferirem isso aqui, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. E diz que essa mentira foi propagada por muito tempo. Amados, qual é a verdade que você sabe hoje? Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. E diante da verdade, do poder de Deus, a mentira não se sustenta. Jesus Cristo é a nossa salvação. Se hoje nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é porque essa mentira não se sustenta. Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo é aquele que tem poder para salvar. E nós não podemos nos enganar com nada contrário disso, de maneira nenhuma. Jesus Cristo tem poder para transformar vidas. Hebreus capítulo 10, versículo 12, diz: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O que é que esse versículo está falando aqui? Amados, está falando de Jesus, que Ele ofereceu um único sacrifício para perdão dos pecados, e assim assentou-se à direita de Deus Todo-Poderoso. Tem um versículo, tem um dito no meio dos batistas que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. E eu quero lhe dizer uma coisa, que diante da verdade, que através de um único sacrifício, Ele perdoou todos os pecados, diante de um sacrifício só, eu não posso deixar de acreditar que uma vez salvo, eu venha perder minha salvação. De maneira nenhuma, isso é uma mentira. E se eu perder a salvação, uma vez que eu fui salvo por Jesus, eu estou tirando o poder dele. Eu tenho que entender que uma vez que o sangue de Jesus foi respingado na minha vida, eu estou salvo para sempre. Só que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Não como mais antes, pecadores intencionais, mas temos o Espírito Santo de Deus, que nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus falou. Portanto, diante de atos que nós venhamos a pecar, sem querer, o Espírito Santo de Deus diz: olha, você falhou. E isso nos leva a ir diante do Pai e pedir perdão por Ele. Mas, uma vez salvo, salvo para sempre, eu tenho algumas restrições quanto a isso. Porque eu entendo sim, que o sacrifício de Jesus é perfeito. E aquele que Ele salvou, não volta a se perder. De jeito nenhum, o sacrifício de Jesus é perfeito, por isso, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas quando é
que a pessoa foi salva. Porque eu conheço muitas pessoas na igreja que dizem que são salvas, mas infelizmente, quem sou eu para julgar? E tem muitas pessoas que acham que estão perdidas, mas são devotos do Senhor, e esses são salvos. A Heloísa postou algo hoje no grupo da igreja, que é uma verdade muito grande, que no céu nós vamos nos deparar com 3 verdades, né? Aqueles que vão estar lá, que a gente achava que não vão estar, aqueles que a gente achava que iam estar lá e não vão estar, e nós que vamos estar lá, dizendo, puxa, cheguei aqui. Jesus Cristo é a verdade que salva. Jesus Cristo é o poder que salva. Portanto, não se engane com nenhuma outra verdade fora dessa. Que Jesus é o Salvador e tem poder para nos salvar. Mas, diante das palavras do Senhor, que Ele profere que toda autoridade foi dada para Ele nos céus e na terra, Ele deixa um outro momento que inaugura o estabelecimento do reino de Deus. Nós estamos aqui ainda buscando almas perdidas para fazerem parte do reino de Deus. E esse reino só vai estar completo, fechado, quando Jesus voltar. Portanto, nós estamos aqui estabelecendo o reino de Deus. Então, o que é que Jesus fala? Mateus 28. Mateus 28, a partir do versículo 16. Quando os discípulos foram para Galiléia, no monte de Jesus indicara, quando Jesus adoraram e alguns duvidaram, então Jesus falou, toda a autoridade foi-me dada, nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei para sempre com vocês até o final do tempo. Amados, só quem é discípulo de Jesus, levante a mão aqui. O que é o discípulo? O seguidor de Jesus. Fazer discípulos, fazer seguidor de Jesus, é levar essas pessoas à presença do Senhor, fazer com que Ele seja reconhecido como Senhor e Salvador. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma prova, é um testemunho de fé, dizendo que agora ele é de Jesus. Ensinando a guardar a tudo aquilo que Ele ordenou, todo aquele que nasce, nós temos que ensinar alguma coisa. Ensinar ele a viver a nova vida. Portanto, isso é poder de Deus. O Senhor está delegando poder para nós, para fazermos discípulos. Portanto, estamos aqui na abertura de uma nova campanha de missões nacionais. E temos que cumprir esse mandamento de fazer discípulos, novos seguidores do Senhor. E talvez esses novos seguidores do Senhor estejam bem próximo da gente, dentro de casa, no vizinho, no trabalho, a pessoa que você conhece na rua, a pessoa que você conhece que ainda não tem essa salvação. E precisamos nos mobilizar. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Meu irmão, não tem nada a ver com púlpito. Não tem nada a ver com púlpito. Você vai testemunhar somente de Jesus na sua vida, dizer que Ele é o teu Senhor e Salvador e o que Ele fez na tua vida. Eu imagino que aqueles que entregaram a sua vida para Jesus tinham uma história antes e depois. Se eu contar o meu testemunho do que eu era antes e o que eu sou depois, há uma mudança significativa. Eu tenho certeza que todos nós também aconteceu da mesma forma. Quem era você no passado? Quem é você hoje depois de Jesus? Simplesmente testemunhe de Jesus, porque Ele te dá poder para salvar o perdido. Leve pessoas para Jesus. Se não houver quem pregue, como é que eles serão salvos? Se você está sentado aqui no banco dessa igreja e ainda não falou de Jesus para ninguém, o que está faltando?
Jesus deixou uma ordem aqui. Fazer discípulos não é somente para o pastor. Fazer discípulos não é somente para quem está com o pastor. Fazer discípulos é para todos nós. Todos nós. Ontem nós participamos do encontro de promotores de missões. Foi falado algo maravilhoso ali, que nos lembra o princípio da coisa. É a ovelha quem gera ovelha. Não é o pastor que gera ovelhas. O pastor cuida. O pastor direciona para os pastos. O pastor toma conta. Ovelha gera ovelha. Eu sou ovelha na condição de salvo por Cristo Jesus. Eu sou ovelha, tenho que buscar alcançar os perdidos, cumprir minha parte. Não fique no banco sem anunciar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Cumpra a sua parte. Pastor, como? Ele te deu autoridade e poder. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não era somente para Jesus. Essa autoridade é delegada para nós. Portanto, nós precisamos de pessoas para alcançar o mundo perdido. Pessoas que orem, pessoas que vão até os perdidos, pessoas que mobilizem pessoas para que possam ir, pessoas que ofertem para manter os missionários no campo. Precisamos de pessoas. O que é que você tem feito por missões? O que é que você tem feito para alcançar os perdidos? Eu quero orar pela sua vida nessa hora. Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que você fique sentado. Você só vai levantar do seu banco se Jesus tocar no seu coração e dizer assim: senão eu quero ajudar de alguma forma para que pessoas sejam salvas. Não espere o pastor chamar você para ajudar numa obra social, evangelismo, não. Diz assim: pastor, eu quero. Uma outra coisa foi falada nesse encontro ali. Qual é o sonho da igreja? Quais são os sonhos dos pastores? Quais são os sonhos dos que estão na igreja? O que é que você sonha? Eu vou dizer para você aqui o que Deus tem colocado no meu coração. Um dia, se assim for da permissão do Senhor, e eu sei que é da vontade dEle, que nós tenhamos pelo menos uma igreja em cada bairro aqui de Itaituba. No seu bairro tem igreja? Uma igreja batista, tem uma igreja batista no seu bairro? Talvez o Senhor esteja te chamando hoje para começar um grupo na sua casa, juntamente com seus vizinhos, e a partir desse grupo formar uma nova igreja no nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, e se Deus tocou no seu coração, que você levante aí, para aquilo que Deus tocar, seja para orar, seja para ofertar, seja para mobilizar, seja para ir evangelizar, não importa. Não importa. A missão nos foi dada, a autoridade para ir aos 4 cantos desse mundo, para pregar o Evangelho, para fazer discípulos, fazer seguidores de Jesus, para você ser usado por Deus, na sua casa, na sua família, no seu quarteirão, na sua vizinhança, no seu bairro, no seu trabalho.